Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então mais uma vez à nossa disciplina de Administração Financeira. Hoje, pessoal, a ideia desse vídeo é justamente a gente falar um pouco sobre mais alguns conteúdos da nossa disciplina, em específico sobre inflação e correção monetária. Então, pessoal, inflação e correção monetária, eles são fatores muito conhecidos do público, então a gente tem conhecimento, mas às vezes a gente não sabe justamente lidar com essas informações ou a gente não entende muito bem como é que funciona a inflação e como é que a gente interpreta isso nos cálculos em administração financeira. Primeiro, pessoal, o que a gente tem que levar em consideração é que a inflação, então, ela se refere a um aumento contínuo e generalizado dos preços em uma economia, por exemplo. Então, esses preços eles vão sendo acumulados período a período e depois a gente vai sentindo esses impactos. Normalmente, então, a inflação ela pode ser responsável por diversas distorções na economia. Então, de alguma maneira, a gente percebe alguns impactos que isso tem na economia de uma forma geral, seja na adaptação de salários, preços de insumos, e aí vai. Mas a verdadeira distorção que a gente consegue perceber, normalmente ela vai ser sentida com o passar do tempo. Então a gente vai entender que a inflação ela vai ser acumulada ao longo do tempo e isso vai impactar em vários indicadores de uma forma geral. Imagine o seguinte, pessoal. Então, se a gente considerar, por exemplo, o salário mínimo, se ele não se alterasse ao longo do tempo, mas a inflação, então, ela fosse sendo acumulada período a período, então os salários, então, eles já não possuiriam o mesmo poder de compra. Ou seja, você não conseguiria comprar a mesma coisa, digamos, que com R$ 1.000 no ano 2000, a gente conseguiria, então, comprar itens relativos a R$ 1.000, só que hoje, se fizéssemos então a correção desse valor de R$ 1.000, ele valeria nada mais do que R$ 300. Então, nesse caso, a gente percebe que a inflação acumulada no período ela seria de praticamente 230%. Ou seja, você estaria corrigindo o seu valor toda vez, ou pelo menos entre o período de 2000 e 2020, pelo valor de 230%. Ou seja, você não conseguiria comprar a mesma coisa com o valor de R$ 1.000. Provavelmente em 2020 você conseguiria comprar somente algo relativo a R$ 300. Por isso que então é muito importante reconhecer a importância do valor do dinheiro no tempo, porque justamente a gente vai ter que falar sobre alguns fatores que afetam a economia e os cálculos em finanças de uma forma geral, que é a correção monetária. Então, nesse caso, pessoal, a aula de hoje ela vai se focar ou vai se balizar em alguns elementos principais. Entre eles, como é que a gente vai fazer o cálculo sobre acumulação dos índices, alguns elementos como, por exemplo, taxa aparente, taxa real e taxa de inflação. Então, todos esses itens serão mencionados daqui para frente, ok? Pessoal, se vocês tiverem dúvida nos próximos conteúdos, fiquem à vontade. Deixem aqui comentários aqui embaixo desse vídeo para a gente então sempre fortalecer o conhecimento sobre o assunto que a gente está falando e sempre acabar então aumentando o que a gente conhece sobre o assunto. Para vocês e para toda a comunidade que quiser saber sobre o conteúdo, ok? Então vamos lá? O primeiro conteúdo então vai ser acumulação de índices. A acumulação de índice, pessoal, então, sempre quando a gente fala assim que então a inflação acumulada do período foi de 10%. Então, sempre quando a gente fala sobre isso, a gente tem que saber de fato como é que a gente consegue de fato acumular índices período a período. Então, a fórmula para acúmulo de índices se dá da seguinte maneira. Então, sempre vai ser então a multiplicação dos fatores levantados entre eles 1 mais a inflação que a gente está querendo saber, ou a taxa de juros que a gente está querendo saber, menos 1. Ou seja, digamos o seguinte, se a gente está falando sobre KT, esse KT é justamente então a inflação por cada um dos períodos. Por exemplo, observe aqui o exemplo aqui do lado. Calcule então a inflação acumulada nos dois períodos abaixo. Digamos então que a gente teve o período de janeiro e fevereiro, uma inflação de 2% e a outra de 3%. Então, nesse caso, se eu quero acumular, eu não simplesmente faço o somatório dos dois, mas sim eu faço a multiplicação do primeiro fator, que seria 1 mais
a inflação de 2%, então 1,02, multiplicado então pelo somatório de 1 mais a inflação de 3%. Então 1,3%, então 1,2 vezes 1,03, depois eu subtraio o valor de 1. Então nesse caso eu tenho 1,0506 menos 1, me dá então uma inflação de 5,06% para esses dois períodos, certo? Então a gente faz a multiplicação sempre que eu faço o somatório antes de 1 mais a taxa de juros, ou a inflação do período, certo? Observe o seguinte exemplo aqui abaixo também. Então, digamos que a gente analisa a inflação do Brasil em 2019. Então, o IPCA em 2019 do Brasil tiveram esses indicadores entre janeiro e dezembro. Se eu quero fazer, então, o acúmulo desses períodos, eu faço, então, a multiplicação de cada um desses elementos somado a 1. Então, nesse caso, 1 mais 0,32%, depois, para fevereiro, 1 mais 0,43%, e assim vai. Então, se eu fizer a multiplicação de cada um desses elementos, eu tenho que achar, ao final do período, então, o valor de 4,31%, quando depois da multiplicação eu subtraio o valor de 1, certo? Eu acho 104,31 menos 1, então dá 4,31%, ok? Depois disso, pessoal, o próximo elemento que a gente tem que falar quando a gente fala sobre inflação é taxa média. Então, digamos que a gente tem uma sequência de inflação, digamos, como a gente viu de janeiro a dezembro. Esses períodos tiveram, então, inflação mensal em cada um deles, mas eu quero saber, então, qual vai ser a minha taxa média durante esses períodos. Para fazer isso, então, eu tenho que tirar a raiz justamente da multiplicação desses somatórios de 1 mais taxa, certo? Depois que eu tirar a raiz disso, então eu subtraio 1, eu acho, então, a minha taxa média. Por exemplo, pessoal, observe o seguinte exemplo. Digamos então que eu tenha 3 anos que tiveram a inflação acumulada desses períodos entre 6%, 17% e 12%. Então, nesse caso, se eu quero achar a taxa média, não faço o somatório e divido por 3, porque assim eu não vou encontrar a taxa média. Se eu quero achar a taxa média, eu preciso então tirar a raiz terceira do somatório das multiplicações de 1 mais cada um desses elementos. Então, por exemplo, no primeiro período vai ficar 1 mais 6%, no segundo, então, eu multiplico por 1 mais 17%, multiplico por 1 mais 12%. Então, a multiplicação desses períodos, eu vou tirar, então, a raiz terceira, ou então eu vou elevar pela divisão de 1 dividido por 3, que quer dizer a mesma coisa que eu tirar a raiz terceira de tudo isso. Depois que eu resolver isso, subtraio por 1, eu tenho que achar, então, o valor de 0,11576, que é a mesma coisa que 11,576% para esses 3 períodos. Ou seja, a minha taxa média entre 6, 17 e 12 é 11,576. Ok, pessoal? Então, taxa média é a raiz do período que você está analisando da multiplicação dos somatórios de 1 mais a taxa de cada um dos períodos. O resultado disso eu subtraio por 1. Ok, pessoal? Depois, taxa de variação. Então eu tenho interesse em saber qual foi a variação percentual entre as minhas taxas. Então, para isso, eu vou levar em consideração a taxa do período posterior dividido pelo período anterior e subtraio por 1. Então, nesse caso, digamos o seguinte, digamos que o valor da cesta básica no mês anterior era de 321,20, só que nesse mês atual passou para 322,49. Se eu quero saber então qual foi a taxa de variação, eu pego o valor posterior de 322,49, divido pelo valor anterior de 321,20, subtraio por 1, eu acho o valor então de 0,4016%. Ou seja, dessa maneira eu acho qual foi a taxa de variação entre os dois valores de cesta básica.
Se eu quiser fazer o cálculo pelo HP, pessoal, existe uma forma bem breve e fácil para fazer isso, que existe uma função de variação percentual. Então, por exemplo, se eu colocasse os valores o valor inicial de 320 e 20, 321 e 20, pressiono a tecla Enter, o próximo valor então de 322 e 49, se eu encontrar a função então, ou se eu apertar a função taxa de variação ou variação percentual, eu acho então como resposta o valor de 0,4016%. Então, nesse caso, eu posso dizer que então a minha cesta básica ela teve um aumento de 0,4016% de um período para o outro. Digamos o próximo exemplo, pessoal, no mesmo conteúdo ainda, se eu quiser saber a variação percentual. Então, nesse caso, eu tenho 4 períodos entre 2014 e 2017. Se eu quero fazer um cálculo, então, da variação percentual, eu posso pegar o último valor, 5.444, na verdade é 5.444.127, dividido por 4.564.770. Se eu subtraio por 1, eu já acho então um valor percentual que, nesse caso, entre 2014 e 2017, nesses 4 anos, eu tive uma variação percentual de 19,264%. Então eu já acho uma variação percentual do último período para o período inicial, se esse foi o meu critério para saber a variação nesses 4 períodos, certo? Depois, pessoal, existe o que a gente vai chamar então de taxa de crescimento. Então, nesse caso, diferentemente de taxa média ou de variação percentual, eu quero saber então qual foi o valor de crescimento ao longo dos períodos. Então, por exemplo, se a gente analisar o valor que a gente acabou de colocar no exemplo anterior, serão 4 anos, e a gente está querendo saber então a variação, na verdade a taxa de crescimento desses 4 anos. Então, nesse caso, para isso, pessoal, o primeiro passo eu preciso achar a variação período a período. Então, nesse caso, se eu achasse a variação de 2015 para 2014, eu teria que fazer, então, 4.778.990 dividido por 4.564.770 menos 1. Então, se eu fizer a divisão disso e subtraio 1, eu acho, então, qual foi a minha taxa de variação entre o ano de 2015 e o ano de 2014. Se eu faço isso para todos os períodos, então eu acho qual foi a variação percentual para cada um desses períodos. Se eu quero achar a taxa de crescimento, então nesse caso eu posso fazer de duas maneiras. Primeiro, da mesma maneira que eu achei a taxa média, nesse caso eu vou fazer então para cada um desses percentuais que eu acabei de achar. Então nesse caso eu vou fazer 1 mais 4,6929% multiplicado por 1 mais o ano de 2016 de 4,6757 vezes 1 mais esse percentual do ano de 2017 de 8,8294%. Então, depois que eu faço a multiplicação desses 3 períodos, eu tenho que tirar a raiz de 3 períodos, já que eu estou analisando essa variação percentual do ano de 15, 16 e 17. Então, são 3 períodos, eu tiro a raiz terceira, depois subtraio o valor de 1. Nesse caso, então, eu acho a taxa de crescimento do ano de 2014 até o ano de 2017 no valor de 6,0482%. Ou então, pessoal, uma outra forma mais prática seria então se eu pegasse o último valor de 5.444.127 dividido pelo valor de 4.564.770. Nesse caso, então, o valor que eu acho da divisão entre um pelo outro, eu tiro a raiz terceira também, já que eu estou analisando 3 períodos de crescimento. Então, nesse caso, são 4 períodos, mas se eu estou analisando taxa de crescimento, eu sempre subtraio um valor do total de períodos, nesse caso, 4 menos 1, são 3 períodos que eu tenho que fazer a raiz. Então, é a raiz terceira desse valor da divisão do último valor de 2017 por 2014. Subtraído por 1, eu acho, então, o mesmo valor de 6,048%.
Depois, pessoal, como a gente mencionou, a gente falou então de alguns elementos que vão ser muito importantes daqui para frente. O primeiro deles é taxa aparente. Uma taxa aparente, nesse caso, é o que representa o índice total. Então, nesse caso, uma taxa aparente vai incluir tanto o valor da inflação quanto o valor da minha taxa real dos períodos que eu estiver analisando. Para isso, pessoal, eu preciso, para achar o valor da minha taxa aparente, eu tenho que fazer então a multiplicação de 1 mais a minha taxa de inflação multiplicado por 1 mais a minha taxa real. Então, nesse caso, eu faço um somatório, na verdade, eu estou acumulando inflações, ou acumulando taxas ao longo do período, sendo que essas minhas taxas são o valor da inflação e o valor da minha taxa real. Aí eu acho, então, o valor da minha taxa aparente. Depois, quando eu subtraio da multiplicação, eu subtraio por 1, é o valor que eu acho, então, da minha taxa aparente. Observe o seguinte exemplo. Então, digamos que um pagamento de determinado compromisso, ele será dado pela correção monetária do período, sendo que ela vai ser a inflação, mais uma taxa real de juros. Então, nesse caso, eu vou corrigir o valor líquido da inflação, mais um valor da minha taxa de juros, que vai ser o valor da minha total da minha correção. Então, sabendo que a inflação nesse período foi de 5% e a taxa real foi de 4%, ele quer saber a taxa aparente. Então, nesse caso, acumulando inflações, eu vou fazer 1 mais a taxa de 5%, que é o valor da inflação, multiplicado por 1 mais a taxa real acordada de 4%. Então, 1,05 vezes 1,04 menos 1 me dá o valor então de 9,2%. Ou seja, eu acumulei a minha inflação e a minha taxa real para saber a minha taxa aparente dessa forma, certo? Depois, pessoal, já que eu falei de taxa aparente como sendo um desses elementos a minha taxa real, se eu quero achar a taxa real, nesse caso, então, eu preciso descontar da minha taxa aparente o valor da minha inflação. Dessa forma, o que me resta é só o valor referente à taxa real do contrato ou da operação que você estiver realizando. Então, nesse caso, eu tenho que fazer a divisão de 1 mais a taxa aparente dividido por 1 mais a taxa da inflação. Dessa maneira, então, eu tiro da minha taxa aparente o valor da minha inflação, o que sobra é a minha taxa real quando eu subtraio por 1. Então, nesse caso, observem o seguinte exemplo. Determinada aplicação, então, ela rendeu 20%, que seria minha taxa aparente. Então, nesse caso, ela leva em consideração a inflação mais a taxa real dessa aplicação. Então, nesse caso, sabendo que a inflação do período foi de 6,5%, ele quer saber qual foi a taxa real ou rendimento real dessa aplicação. Então, nesse caso, eu tenho que colocar na minha taxa de inflação real, ou taxa real, vai ser a divisão de 1 mais a taxa aparente de 20%, então 1 mais 0,2, dividido pela minha taxa da inflação, que foi de 6,5%, então 1,2 dividido por 1,065, depois o resultado dessa divisão eu subtraio por 1. Então, nesse caso, o valor que eu acho é de 12,6761. Então, a taxa real desse contrato ou dessa aplicação foi de 12,6761, certo? Já que a gente falou de taxa aparente e depois falou de taxa real, o que nos sobra é a taxa de inflação. Então, a taxa de inflação, levada em consideração a taxa aparente, ela vai ser obtida excluindo o valor da minha taxa real da taxa aparente. Então, nesse caso, se eu tenho, por exemplo, o seguinte exemplo, que a minha aplicação ela rendeu 20% de taxa aparente num determinado período, sabendo que a minha taxa real de juros ela foi de 10%. Se eu quero essa minha taxa de inflação, eu faço a minha taxa aparente de 20% dividido pela minha taxa real de 10%, subtraio por 1, o valor que eu tenho dessa divisão menos 1 vai ser um valor de 9,0909%. Ou seja, dessa operação, o que eu acabei de achar é só o valor da inflação, porque eu descontei da minha taxa aparente o valor da minha taxa de juros. Então, nesse caso,
eu acho exclusivamente a minha taxa de inflação quando eu retiro da minha taxa aparente o valor da minha taxa real. Depois subtrair do menos 1. Certo, pessoal? Então, para trazer um exemplo um pouco mais prático, eu vou colocar um exemplo como se eu estivesse operando com relação a alguns números índices. Por exemplo, digamos que a gente está falando sobre o Ibovespa. O Ibovespa, então, ele vai ser uma variação, ele pode ser uma variação percentual das cotações de um certo período da Ibovespa. Então, nesse caso, se eu levar em consideração que, digamos, em um certo período, a Ibovespa ela fechou em 54.765 pontos e em um outro período ela fechou em 56.116, levando em consideração que a inflação desse período, já que eu estou falando de uma mudança de um ano para o outro, a inflação foi de 6%, ele quer saber quais foram os ganhos nominais ou aparentes resultantes do investimento, da mesma maneira que ele também quer saber quais foram os ganhos reais desse investimento. Então, nesse caso, para a letra A, se eu estou querendo saber quais foram os ganhos aparentes, se eu tirar o quanto que eu tive da Ibovespa no ano seguinte, dividido pelo ano anterior, menos 1, eu vou achar o valor da minha taxa aparente, já que então nesse período, se eu tive um valor de 56.116 pontos com relação ao período anterior, que foi de 54.765 pontos, então subtraído menos 1 dessa divisão, o valor que eu tenho de minha taxa aparente foi de 2,47%. O que isso aqui significa? Então é que se eu quiser, por exemplo, analisar os ganhos reais desse investimento, eu vou ter que então dividir do valor da minha taxa aparente, que eu acabei de achar de 2,47%, eu tiro então a minha inflação, o que me sobra é o que a gente tem chamado então de ganhos reais ou então de taxa real. Então nesse caso, se eu faço a divisão de 2,47% pela taxa de inflação de 6% do período, então nesse caso, subtrair o menos 1, eu vou achar então a minha taxa real, o meu ganho real de menos 3,33%. Ou seja, eu já observei então que para esse índice ou para essa carteira, o valor da minha taxa real ela tem sido negativa em 3,33%. Ok, pessoal? Então, esses aqui são os principais conteúdos quando a gente fala então sobre taxas ou inflação, primeiramente. Depois a gente vai falar sobre correção monetária. Mas por enquanto, pessoal, tem dúvidas? Tiveram dúvidas? Se vocês estão com dúvidas, pessoal, deixa aqui no comentário ou então entre em contato comigo sobre esse conteúdo e daí justamente vamos criando mais conteúdo sobre inflação e correção monetária, porque ajuda vocês e ao mesmo tempo também ajuda todo mundo que estiver vendo esse vídeo. Ou seja, a gente está criando mais conteúdo para a comunidade desse canal. Então, fiquem à vontade para colocar aqui os seus comentários, suas dúvidas e sugestões. Eu agradeço muito a participação de todos vocês. Nos vemos então nas nossas próximas aulas. Um abraço!